Olá, nono ano, como vocês estão? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Chegou o momento de vocês mostraram o que aprenderam, né? Hoje nós iremos revisar o predicado, o predicativo do sujeito e do objeto. Para iniciar, né, eu trouxe essa tira para que a gente possa analisar, né, como se estruturam esses elementos, certo? Bem, nós sabemos que, do ponto de vista sintático, o verbo ele organiza as orações, né? Então, na língua portuguesa, é a associação adequada de determinado termo ao verbo que garante a produção de enunciados eficientes, né? Então, dominar as várias possibilidades de utilização do verbo é essencial nas situações de uso da língua, né? Então, vamos relembrar, né? Para haver uma comunicação entre os personagens, né? No exemplo dessa tira, foram formuladas algumas orações, né? Sem esquecer o contexto, pode-se dizer que a estrutura mínima de organização de uma oração caracteriza-se pela marca da existência de duas partes essenciais, né? Uma que indica o processo, a ação ou estado, e, em geral, traz um verbo, e outra que indica o ser a quem se atribui esse processo, né? Então, essas duas partes que compõem as orações, nós chamamos de sujeito e predicado, né? Vamos observar aqui nessa tira. No primeiro quadro, né, nós temos duas crianças. Pai, eu quero um iPhone 4 no Natal. E eu quero um iPad. Não, crianças. O Natal é o aniversário de uma pessoa muito importante e não uma loja de presentes. Vão brincar. Nossa, não sabia que o Steve Jobs tinha nascido no Natal. Nem eu. Então, a tira ela traz uma crítica, né, à nossa sociedade de consumo. O que realmente, né, está sendo homenageado, né, em determinadas comemorações. No Natal, por exemplo, que é uma época tão importante, né, para nós cristãos. Vejam, no segundo quadro, nós temos a oração aí. Eu quero um iPhone 4 no Natal, né? Essa oração, ela se estrutura em torno do verbo quero, né? Nós temos o sujeito, que é o enunciador dessa tira, que é o personagem do garoto. Quero, né, é uma ação, um iPhone 4 no Natal. Aí nós temos, né, o predicado, que se constitui em volta do verbo, que é o núcleo desse predicado, né? Então, nós vemos que esse predicado, ele é verbal. E na terceira tira, né, a fala do pai diz, o Natal é o aniversário de uma pessoa muito importante. O sujeito é o Natal, né, porque é a respeito disso que ele está falando. E nós temos aí o verbo é, o aniversário de uma pessoa muito importante. Então, essa pessoa, ela está sendo caracterizada como alguém muito importante, né? Esse adjetivo importante está sendo atribuído, né, ao complemento, que é pessoa, né? Então, nessa oração, o Natal é o aniversário de uma pessoa muito importante, nós não temos um verbo nocional, nós não temos um verbo de ação, né? O verbo ele é um verbo de estado, na qual ele só serve de ligação, né, entre o predicativo, que é uma pessoa muito importante, e o Natal, né, que está categorizando, caracterizando essa pessoa importante, certo? Então, como é que nós fazemos o reconhecimento do sujeito e do predicado, né? Já sabemos que o sujeito é o sei a respeito de quem se diz alguma coisa, e ele deve sempre concordar com o verbo em número e pessoa, e ele pode estar no início, no meio ou no final da oração, né? E o predicado é o termo que expressa aquilo que se afirma do sujeito. Aí nós temos o exemplo: professores e alunos aprendem juntos. Então, o sujeito, professores e alunos, e o predicado aprendem juntos.
A classificação, né, do predicado é dada de acordo com a classe de palavras a que pertence o núcleo do predicado, né? Por exemplo, no predicado verbal, o núcleo é o verbo. No predicado nominal, o núcleo é o nome. E no predicado verbo nominal, haverá dois núcleos, o verbo e o nome, né? Vamos agora ao exemplo do predicado verbal, né? Que é aquele que tem como núcleo o verbo, né? Um verbo que indica processo. E ele deve ser um verbo significativo. Vejam, minha amiga lê muito. Nós estamos falando sobre quem? Minha amiga. Não, ela é o sujeito, né? E o predicado lê muito, né? Lê é um verbo significativo, é um verbo de ação e indica o processo de algo, né? Então, nós temos aí um predicado verbal. Já no predicado nominal, ele tem o núcleo concentrado em um nome e indica um estado ou qualidade do sujeito. Abraão é um ótimo cantor, né? Nós estamos falando de quem? De Abraão. Então, esse é o sujeito. É um ótimo cantor, é o predicado, né? Mas esse predicado, ele não traz um verbo de ação, né? Ele traz um verbo de estado, que é o verbo é, né? E acompanhado do verbo, nós temos o predicativo, que é um ótimo cantor, né? Que é uma qualidade de Abraão, é uma característica de Abraão. Então, no predicado, verbo nominal, o núcleo dele é o nome, nesse caso, ótimo, né? Então, o núcleo do predicativo pode vir expresso na frase por um adjetivo, uma locução, um substantivo, uma palavra substantivada, um pronome numeral ou uma outra oração. E o predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra o sujeito ou o complemento do verbo. Veja um exemplo. Nós íamos calados pela rua, Mário de Andrade. Nós estamos falando de quem? De nós. Então, nós é o sujeito. Íamos calado pela rua é o predicado. Nesse predicado, nós temos um verbo nocional, um verbo significativo, que é o verbo ir, né, um verbo de ação. E nós temos uma característica, né, do sujeito, que é calados. Nós íamos calados, que é uma característica, um estado representado pelos sujeitos, pela rua. Então, nós temos dois núcleos aí nesse predicado. Íamos, que é o verbo, e calados, que é o nome. Observem agora, né, essa tira aí de Armandinho, né? O tatu-bola vive na caatinga e no cerrado e se alimenta de insetos. Está ameaçado de extinção devido à perda do habitat e à caça. E eu achando que você era amarelo, azul e feliz. Vocês conseguem captar a referência feita nessa tira? O artista, ele abordou, né, por meio desse personagem, questões importantes, né, como direitos humanos e a proteção do meio ambiente. É importante apontar também, né, que o gênero tira, além do entretenimento, pode também ser um veículo para a conscientização, porque circula em massa, né, em diferentes meios, como jornais, redes sociais, e tem uma comunicação clara e direta com o interlocutor. Vocês conseguiram reconhecer essa crítica, né, em outros personagens do gênero tira? Elas costumam aparecer, né, nas tiras de Mafalda e Calvin, né, Calvin e Haroldo, são tiras bastante críticas. Então, apesar de Armandinho ele ser uma criança, né, ele é uma defensão dos animais e do meio ambiente. O humor da tira, muitas vezes, está justamente no modo como a criança enxerga situações que parecem corriqueiras, né, para nós adultos, e que às vezes nós não levamos em consideração, né? O texto, ele traz o uso de uma referência externa para a produção de sentido, né? Qual seria ela? Vocês conseguiram captar? O tatu-bola. Vocês lembram da participação desse animal, né, em algum evento? Muito bem, né? Ele foi mascote da Copa do Mundo no Brasil. Para quem não lembra, né, pode pesquisar aí e relembrar quem era esse personagem, né? Relê agora o terceiro quadrinho. E eu achando que você era amarelo, azul e feliz, né?
De que forma a crítica presente na tira foi desenvolvida? Então, né, a gente está vendo aí a distinção entre o tatu-bola, né, iminência de extinção, sendo representado de forma alegre e apresentado como mascote do Brasil, né? Na leitura de Armandinho, né, qual oração apresentaria uma ação do animal e qual indicaria um estado aí? A oração, o tatu-bola vive na caatinga, né? Aí indica uma ação. E na oração, o tatu-bola está ameaçado de extinção, indica um estado. Na primeira, né, o verbo apresenta uma ação, então o núcleo do predicado é o verbo. Esse predicado, então, é verbal. Já na segunda, o verbo por exprimir um estado e seu núcleo ser um nome, nós dizemos que esse predicado ele é nominal, né? Vamos agora relembrar o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, né? O predicado verbo nominal, quando formado por um verbo de ação com predicativo do objeto, expressa uma opinião ou impressão do sujeito. Já quando formado por um verbo de ação e predicativo do sujeito, indica uma característica do sujeito relacionada à ação verbal. Vejam o exemplo. A criança achou o animal curioso. A criança observou o animal curiosa. Qual a diferença de sentido entre essas duas orações? Na primeira, qual é o predicado e o núcleo? O predicado achou o animal curioso. E o núcleo, animal e curioso, né? Vocês perceberam a relação entre as palavras curioso e achou? A palavra achou, ele dá característica ao animal, né? Então, nesse caso, o adjetivo é um predicativo do objeto, pois caracteriza o animal por meio da ação verbal, achar, né? O verbo, né? A palavra significativa e o predicativo. Então, o verbo achou e o nome curioso, caracterizando assim o predicado, o verbo nominal. E a segunda oração? Há um verbo de ação e uma palavra que caracteriza o sujeito, né? A palavra curiosa está relacionada ao sujeito por meio do ato de observar. Então, dessa forma, o predicado ele apresenta dois núcleos, o verbo observou e o nome curiosa, que é o predicativo do sujeito. Vamos à leitura. Resenha, o carteiro e o poeta. Poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa como O Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Skármeta. Em apenas 2 dias, devorei as páginas dessa obra tão singela, emocionante, divertida e, ao mesmo tempo, com um final tão doloroso. O Carteiro e o Poeta é sobre a relação de Mário Giménez com o carteiro de Ilha Negra e o incrível poeta Pablo Neruda. O único trabalho de Mário é entregar a correspondência de Neruda, já que os outros habitantes da ilha quase nunca recebem cartas. O carteiro então se encanta com as palavras do poeta e pede sua ajuda para que o ensine a usar metáforas, a fim de conquistar sua amada Beatriz Gonzalez. O relacionamento dos dois aos poucos se torna uma grande amizade, perdurando até os momentos finais da vida de Neruda. O livro é recheado de bom humor e a linguagem, levemente jornalística, traz uma singela homenagem ao poeta, que foi tão aclamado no Chile. Além disso, Skármeta apresenta como pano de fundo o momento político conturbado do país, desde o período em que Allende é eleito presidente até sua morte com o golpe militar de Pinochet. No começo da narrativa, Mário é um jovem ingênuo, mas com o passar dos anos se torna um homem diferente, mais maduro, mas que nunca deixa de se importar com Neruda, muito menos de sentir saudade do poeta. Neruda sempre viajava, morava fora, mas acabava retornando para a Ilha Negra, seu lugar favorito, à beira do mar. Também conferimos no livro alguns trechos de poemas inspiradores, como esse abaixo. Eu volto ao mar envolto pelo céu. O silêncio entre uma e outra onda estabelece um suspense perigoso. Morre a vida, se aquieta o sangue, até que rompe um novo movimento e ressoa a voz do infinito. Originalmente, o livro se chamava Ardente Paciência, mas após sua adaptação para o cinema, em 1994, agora é mais conhecido como O Carteiro e o Poeta. O filme recebeu indicações ao Oscar e foi bem comentado na época. Se você procura uma leitura prazerosa,
com uma história agridoce e que, ao mesmo tempo, contenha um teor político-humorístico interessante. O Carteiro Poeta é um prato cheio. Já quero ler mais obras desse autor. Isabela Zamboni. Realmente, a resenha, né, nos deixou instigados a ler a obra, né? Isabela Zamboni é jornalista, formada pela Unesp, e já escreveu sobre séries e filmes, mas hoje foca em literatura. É especialista em língua portuguesa e literatura e mestrando em mídia e tecnologia. Vamos à exploração do texto. A trama por meio do qual o livro se desenrola despertou seu interesse como leitor? De que maneira a resenha lida influencia sua atitude? Aí é uma resposta pessoal, né, gente? A gente sente interesse, sim, em fazer a leitura do livro. Transcreva um trecho da resenha que faça referência ao enredo da obra e outro que exprima uma opinião da resenhista. Então, em relação ao enredo, né? O único trabalho de Mário é entregar a correspondência de Neruda, já que os outros habitantes da ilha quase nunca recebem cartas, né? Originalmente, o livro se chamava Ardente Paciência, mas após sua adaptação para o cinema, agora é mais conhecido como Carteiro e o Poeta, né? E a opinião dela, né, poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa quanto o Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Scarmen. Se você procura uma leitura prazerosa, com experiência agridoce e que ao mesmo tempo contém um teor político histórico interessante, o Carteiro e o Poeta é um prato cheio. Já quero ler mais obras desse autor. Ainda que alguns filmes sejam baseados em obras escritas, o roteiro pode ser alterado, conforme a autorização do detentor de direitos autorais, ou seja, do autor, e de acordo com o interesse do cineasta, que por vezes leva em consideração o mercado. Como você avalia a divergência entre um livro e um roteiro de filme que toma por base, mas altera o texto original? Isso é uma questão bem polêmica, né, gente? Então, a resenha, né, além de conter um breve resumo da obra, ela apresenta também uma apreciação sobre ela, né? Vocês já leram outras resenhas? Se não, vocês podem utilizar essa mesma que nós acabamos de ler e identificar a sequência descritiva e avaliativa e reconhecer os recursos linguísticos utilizados pela autora para expressar a opinião dela. 2. Reler o trecho a seguir, extraído da resenha. Poucos livros conseguem oferecer uma experiência de leitura tão prazerosa como o Carteiro e o Poeta, do escritor chileno Antônio Scarmen. Em apenas 2 dias, devorei as páginas dessa obra tão singela, emocionante, divertida e, ao mesmo tempo, com um final tão doloroso. De quantas orações esse período se compõe e em torno de quais verbos as orações se estruturam? Nós temos aí 2 orações, né? As orações desses períodos se estruturam em torno da locução verbal, conseguem oferecer e do verbo devorar. O verbo devorar foi empregado em sentido literal ou figurado na segunda oração. Explique. Foi empregado no sentido figurado, né? E no contexto da oração tem sentido de absorver, né, com ligeireza e ler com intensidade as páginas do livro. Qual a função dos travessões empregados nesse trecho? Eles separam um aposto, né, que serve para explicar algo. No trecho onde ela diz, levemente jornalística. O livro é recheado de bom humor e a linguagem é levemente jornalística traz uma singela homenagem ao poeta que foi tão calma. Qual a função dos travessões empregados nesse trecho? O livro é recheado de bom humor e a linguagem é levemente jornalística traz uma singela homenagem ao poeta que foi tão aclamado no Chile. Então, os travessões, eles foram usados para separar o aposto, né? Esse levemente jornalístico aqui é um aposto e serve para explicar a linguagem, né? Releia mais um trecho. O filme recebeu indicações ao Oscar e foi bem comentado. Transcreva as orações desse trecho, separe todos os elementos que a compõem e classifique-os. A primeira oração. O filme recebeu indicações ao Oscar. O sujeito, ele é simples, né? Qual é o sujeito? O filme. E o núcleo do sujeito?
filme. O predicado verbal recebeu indicações ao Oscar. Núcleo do predicado recebeu, né, que é um verbo de ação, que esse predicado é verbal. A segunda oração, e foi bem comentado, né? O sujeito, ele está implícito, né? Um sujeito desinicial. Quem foi bem comentado? Ele, né? O filme. O predicado, ele é nominal, né? E foi bem comentado. Qual é o núcleo do predicado? Comentado, né? O núcleo é o nome. E o verbo é o verbo de ligação ser, né? Que está conjugado no passado foi. E o predicativo do sujeito, bem comentado. Chegamos ao final. Espero que vocês tenham conseguido reforçar ainda mais os conhecimentos que vocês adquiriram. Gratidão e até mais.